Olá pessoal, beleza? Grande abraço, é com prazer que eu começo o nosso curso de ética para a OAB, né? Curso de ética que realmente é muito importante, cai bastante, você sabe disso, 12, uma 13ª questão que é um pouco híbrida, é isso daí, é o nosso curso de ética para a OAB. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Barbosa, eu leciono a parte de ética na OAB e também trabalho aí o direito administrativo, sou professor de direito administrativo e de ética para o exame da OAB. Bom, quem quiser pegar o material, assistir a aula e pegar o meu material escrito, você pode acessar meu site www.professorcarlosbarbosa.com.br www.professorcarlosbarbosa.com.br, tudo por extenso, hein, galera? Entra lá tem um monte de material, tudo de graça, gratuito, você pode pegar, acessar à vontade. Bom, você já vem estudando, né? Se você já vem estudando, você sabe que a parte de ética no exame da OAB é uma parte essencial. Por quê? Se você consegue acertar o máximo de informação, o máximo de questões ali naquela prova, você consegue eliminar outras questões de outras matérias um tanto quanto complexa, tá? Bem mais complexa do que a ética para a OAB, ética da OAB. A ética, ela basicamente, tá? Ela basicamente cobra aquilo que está escrito, tanto no estatuto, tá, da OAB, tanto do Código de Ética como também no Regulamento Geral. Esses 3 diplomas jurídicos a gente vai trabalhar aqui no nosso curso, a gente vai trabalhar o Regulamento Geral, o Código de Ética e a gente vai trabalhar também o Estatuto da OAB. Pô, professor, fala aí, como que você trabalha esses assuntos? Você analisa artigo por artigo? Impossível a gente trabalhar artigo por artigo. Gosto de trabalhar através de esquemas. Esqueminhas que eu passo aqui no quadro, esquemas de memorização, dicas, tá, de memorização, dicas do que mais cai, principalmente aí nessas últimas provas do exame unificado. Tudo bem? Então é isso aí que a gente vai trabalhar o Código de Ética. Chama a atenção de vocês que dessa vez você vai passar, você sabe disso, né? Dessa vez não tem como, você vai passar. Pô, professor, é a primeira vez que eu faço, então você vai passar de cara, não é isso? Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar a ética, né? O nosso curso é de ética, tá? Vou colocar ética. E dentro desse assunto ética, a gente vai trabalhar o quê? Olha só. Qual que é a legislação? Você está cansado de saber, se você já vem estudando há mais tempo, você sabe a legislação de cor, aquilo que mais cai. Então coloca aí no seu caderno, em ordem, olha só, pessoal. Primeiro lugar, o que mais cai, quero que vocês prestem muita atenção, tá? É o Estatuto da OAB. Em primeiro lugar, é o Estatuto da OAB, ele é a base da prova da OAB, é o Estatuto da Advocacia, e a gente vai estudar os principais pontos do Estatuto da OAB. Além do Estatuto da OAB, tá, também cai, como complementar a esse Estatuto da OAB, o Regulamento Geral. O Regulamento Geral da OAB, vou colocar reg geral, né, ele vem complementar tanto o Estatuto da OAB como o Código de Ética. O Regulamento Geral vem dar o quê? Materialidade em alguns institutos estabelecidos tanto no Estatuto da OAB como no Código de Ética. E em terceiro lugar, o facílimo, você sabe que ele é muito fácil, o nosso querido Código de Ética básico aí, para você entender esses 3, para você entender a ética na advocacia. Então, pessoal, Estatuto da OAB, Regulamento Geral, Código de Ética são os 3 diplomas. Pô, professor, dá uma dica aí. Eu já começo a trabalhar esses diplomas jurídicos aqui, através de uma leitura seca. Pessoal, o nosso curso aqui, ele é bem direcionado. O que isso quer dizer? Eu vou lecionar aqui para vocês os principais pontos desses 3 diplomas aqui. Eu vou falar do Estatuto da OAB, eu vou falar do Código de Ética, eu vou falar do Regulamento Geral, porém, eu não vou analisar artigo por artigo, mas vou citar alguns artigos que são importantíssimos para a sua prova. Então, eu vou falar os principais artigos aqui, você vai chegar em casa, tá? Você vai chegar em casa depois da nossa aula aí, você vai desligar o computador, você vai dar uma lida, então, nesse material. Então, depois da aula, ou você pode ir parando a aula e ir lendo os artigos, fique à vontade, mas eu sugiro que você assista a aula e depois dê uma lida nos artigos, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com o ponto número 1. O ponto número 1 da nossa aula, eu vou passar um traço aqui, ó, só para a gente constar.
Número 1 da nossa aula, a gente vai trabalhar o quê? Olha só, a gente vai trabalhar advocacia, tá? E o advogado. Gente, aqui dentro desse ponto, nós iremos tratar alguns assuntos referentes à advocacia em geral e a gente vai trabalhar também alguns tópicos relacionados ao advogado. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui, quem é o advogado? Tá? Quem é esse advogado? Você não pode esquecer, no Brasil, advogado, ele vem definido, olha só que legal, ele vem definido dentro dos diplomas que a gente já trabalhou, do Estatuto, Regulamento Geral e no Código de Ética. Advogado no Brasil, pessoal, é aquele inscrito na OAB, tá? É aquele que tem a sua inscrição na OAB. Pô, professor, mas isso é óbvio, tá? Inscrição na OAB. Se ele tem inscrição na OAB, a gente vai ver que existe um procedimento de inscrição na OAB, ele é considerado, então, advogado no Brasil. Não tem como ser advogado no Brasil sem essa inscrição. Então, primeiro ponto aí é importante, esse é o advogado. Bom, ele é indispensável à administração da justiça. É através do advogado que existe a administração da justiça. Sem advogado não há justiça, você sabe disso, né? Ele é importantíssimo perante essa administração da justiça. Porém, qual é a postura do advogado? Qual é a postura ou posturas possíveis do advogado? O advogado ele pode fazer tudo de qualquer jeito, ele pode exercer a sua atividade dentro e fora do juízo. É isso que a gente vai trabalhar. Será que ele trabalha no Ministério Privado e no processo judicial? É isso mesmo. Olha só, pessoal, as posturas do advogado ou postura do advogado, ponto número 1. O advogado, às vezes, ele atua não no processo judicial. Você vai ver que quando você tiver a sua carteirinha na mão, você vai se deparar com várias situações. Olha só, você vai estar andando na rua e alguém vai lhe perguntar, tá? João, oi, você é advogado? Sim, eu queria uma opinião sua a respeito de um fato. Aí a pessoa começa a narrar esse fato e espera logo de você uma resposta em relação àquele tópico. Você não estará atuando dentro de um processo judicial, você estará atuando como ministério privado. Então, o primeiro ponto aí é que o advogado, ele pode atuar no ministério privado. Ministério privado, tá? É fora do processo. Poderia ser uma consulta, tá? Uma consulta na rua, alguém lhe pergunta algo, ou poderia ser uma consulta extrajudicial, e o advogado também ele pode atuar no processo judicial. Então, o advogado ele tem dois campos de atuação, processo judicial e ministério privado. Bom, quando o advogado ele está lá na rua e alguém lhe pergunta, ô, seu fulano, tem como você me orientar em relação a esse ponto aqui? Pessoal, esse advogado que presta essa informação, ele está exercendo um serviço público, uma função social. Ele exerce uma função social, tá? Prestando um serviço público. Claro que não é aquele serviço público dentro do direito administrativo, que a gente analisa dentro do direito administrativo. É um serviço prestado ao público. Então, o advogado, quando ele atua no Ministério Privado, ele exerce uma função social, ele presta aí um serviço público, mas lembro, não é aquele serviço público que a gente analisa dentro do direito administrativo, tudo bem? Função social. E no processo judicial? No processo judicial, quando ele atua, o advogado, quando ele atua no processo judicial, ele recebe uma função típica para atuar dentro desse processo. Ele recebe, pessoal, tá, um chamado munus público. Quando é para atuar dentro do processo, tá, o advogado atua com munus público. O que significa isso, munus público? Tá? Então, é aquele encargo, é aquele ônus que ele tem para trabalhar dentro do processo